Estamos de volta na Assembleia, na TV Debate, diretamente do estúdio da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Conversamos com o deputado Rodrigo Novaes, do PSD. No primeiro bloco, ouvimos as opiniões dele a respeito do desenvolvimento da região sertaneja daqui de Pernambuco. E agora vamos conversar sobre a situação dos estudantes do interior do estado que vêm ou para a capital ou para os grandes centros para continuar seus estudos. Deputado, o senhor recentemente vem trabalhando em cima disso para a apresentação de projeto de lei. O que é que o senhor está pensando a respeito dessa questão? Olha, existe um desafio que foi enfrentado e foi superado, né? Superado pelo menos em parte. Houve um avanço importante no que diz respeito à interiorização das faculdades públicas. Tanto a partir da UPE, a presença da UPE em alguns municípios do sertão e do interior, do Agreste, da Mata, né, como também o fortalecimento das autarquias educacionais. São 3 autarquias educacionais que funcionam espalhadas por todas as micro-regiões, que foram fortalecidas a partir do programa do ProUP, né, iniciativa do governo do estado, que concede bolsas aos estudantes, né, principalmente para as licenciaturas. Então, o novo desafio agora que nos apresenta, que nos aparece, é justamente a manutenção desses estudantes nas faculdades. Porque o estudante não tem muitas vezes a faculdade e o curso para cursar no seu município, tem que se deslocar até onde o município, o centro, o polo educacional, e isso tem muitos transtornos. Tem a situação da moradia, né, que é um problema, tem a situação da alimentação, a situação do transporte, né, esses 3 principalmente, além da acesso à cultura, à internet, entretenimento, lazer, né, esses 3 pontos são os principais que dizem respeito a essa questão de um plano de assistência estudantil. Eu sou relator da comissão do plano de assistência estudantil, elaboração do plano de assistência estudantil. A gente recebeu aqui várias entidades de defesa dos estudantes, né, como a UEP, como a UNE mesmo, como a União dos Estudantes Secundaristas, todos aqui justamente lutando por essa situação. E saíram algumas sugestões dessas reuniões? Várias. Foram reuniões muito ricas, inclusive um estudante sugeriu, por exemplo, que os estudantes do interior tivessem um cartão onde esse cartão fosse, a partir da colheita, da troca de notas fiscais que serão recolhidas, né, fossem creditados valores para que eles possam fazer uso, por exemplo, para a sua alimentação. Assim como acontece o programa Todos com a Nota para troca de ingressos para os jogos de futebol, essas notas fiscais seriam trocadas por crédito que serviria para a alimentação desses estudantes. Então, são propostas inovadoras nesse sentido, né, que a gente vai trazer no plano de assistência estudantil. Além disso, o problema, por exemplo, do transporte, Tonico. Você sabe que os municípios não recebem o custeio, né, para garantir o transporte intermunicipal. Então, isso acaba caindo sobre o próprio estudante. Quando a prefeitura tem condição, a prefeitura arca. Quando não, o próprio estudante acaba pagando o transporte para poder estudar, cursar o curso cursar a faculdade. Então, isso é outro problema importante que a gente está atento para que a gente possa ir junto ao governo do estado, sensibilizar o governo do estado, agora doutor João Lira, para que a gente possa ter um aparato nesse sentido. A gente teve um avanço agora, né, recentemente, ontem, uma ideia importante, um avanço importante do prefeito Geraldo Júlio, né, que concedeu aí enviou o projeto de lei à Câmara Municipal do Recife para conceder o passe livre para os estudantes da rede pública municipal, do 6º ao 9º ano. Isso vai abranger aí 14 mil estudantes que estão envolvidos nessa iniciativa. Então, vai ser importante, agora é hora da gente avançar para garantir não só ao estudante do Recife, mas também de todo o estado. O estudante, por exemplo, de Floresta, que estuda em Arco Verde, ou estuda em Serra Talhada, o estudante de Cabrobó, que tem que ir para Belém ou para Salgueiro, né? O estudante do Araripe, que tem que ir para Araripina, ou do São Francisco, tem que ir a Petrolina, ali ao redor de Arco Verde, que se mostra aí um polo educacional importante, inclusive com o curso de Direito da UPE, que o governo do estado levou. Então, são matérias aí importantes que a gente precisa enfrentar, o transporte, a moradia e a alimentação desses estudantes, para que a gente diminua a evasão. Porque a gente levou o estudante para a escola, para as faculdades. Agora precisa diminuir a evasão, que se dá em quase 50%, Tonico. É preciso que esses estudantes concluam seus cursos para que possam se profissionalizar. Deputado, aí não estaria a origem de uma bolsa escola nível universitário?
Eu não gosto de usar o termo bolsa porque ele foi desvirtuado ao longo do tempo, né? Mas seria aí uma ajuda, né, que não necessariamente se dê em dinheiro, por exemplo, o refeitório municipal, o refeitório da faculdade, da universidade, o refeitório universitário. A UPE, por exemplo, não tem um refeitório. Aqui não tem refeitório na UPE, nem no campus daqui de Recife. A gente tem, por exemplo, a situação das creches, é outro ponto importante que eu nem imaginava, nunca tinha me atido para essa questão, mas as mães que acabam de ter um filho, né, precisam amamentar seus filhos estudando, né, e aí reivindicaram creches para manter seus filhos enquanto estão estudando. É outro apoio que precisa ser feito e o plano nacional já verifica essa questão também. É preciso que a gente traga para Pernambuco esse avanço. Então, não quero falar em bolsa, mas seria, na verdade, um pacote de apoio, né, a esses estudantes, seja com situações assim criativas, como essa situação desses cartões para alimentação, mas também com construção, por exemplo, de casas de estudante. A gente tem a casa de estudante aqui que funciona bem, né, uma entidade aí de mais de 80 anos funcionando, os chepeiros, né, que emprestaram aí a todo o estado de Pernambuco bons quadros importantes, inclusive meu pai foi chepeiro também, tantos e tantos amigos e pessoas queridas aí que passaram pela Casa Estudante e hoje são profissionais aí respeitados e gente que conseguiu vencer na vida. É preciso que a gente leve essa Casa Estudante, a estrutura da Casa Estudante, aquele mesmo formato, aquele mesmo modelo, para os polos educacionais. Eu já fiz indicação aqui na Assembleia solicitando isso, que a gente possa ter Casa Estudante em Serra Talhada, em Araripina, em Petrolina, em Belém de São Francisco, né, nos municípios de Arco Verde, no Agreste, na Zona da Mata, para que a gente possa aí dar um alento, né, para esse estudante que deixa sua família e vai até um outro município para poder terminar seus estudos. Voltando um pouco, deputado, quando o senhor fala numa evasão de 50% no nível superior, por conta dessas dificuldades de transporte, de alojamento, de alimentação, é muito, né, deputado? É substancial, quer dizer, 50% desses estudantes que ingressaram no nível superior abandonaram o curso por conta disso? Exatamente, isso não é chute, Tonico, isso é estatística. São dados concretos. Por exemplo, tem aluno que entra na faculdade acreditando que vai conseguir se inscrever no FIES, por exemplo, né, numa entidade particular, e acaba que não tem o financiamento público de seus estudos e abandona seus cursos justamente porque não tem condição de pagar a mensalidade. Isso é um problema seríssimo, né? Outros que deixam sua escola porque precisam trabalhar e não tem como conciliar o estudo com o trabalho, para poder se manter e continuar estudando, morando numa cidade que não é a sua, lá de sua família. Então são muitos os desafios e isso acaba acarretando realmente num número muito elevado de pessoas que deixam as faculdades, né, porque não tem condição de se manter. Exato. Então essa questão por conta desse plano estadual de educação, isso pode ser resolvido definitivamente? Isso. A gente não tem legitimidade enquanto deputado, enquanto parlamentar, para gerar despesa para o executivo. Então, esse plano não vai ser apresentado em formato de projeto de lei de nossa iniciativa, um relatório que vai se dar num plano de assistência estudantil, que será apresentado às unidades, às entidades educacionais, às entidades de proteção ao estudante, discutido aqui com a comissão que foi formada, cuja presidente é a nossa amiga, a deputada Tereza Leitão, e tão logo aprovado na comissão e será encaminhado ao governador Dr. João Lira, onde iremos pedir que sejam implementadas aí algumas ideias que iremos levar a ele para que a gente possa ter uma política de Estado de assistência a esses estudantes. Eu acho que é uma medida importante, necessária e que a gente vai contar com o apoio do governo do Estado. Deputado, o senhor também tem alguns projetos na área de defesa do consumidor. Dentro desses projetos, qual deles o senhor daria um foco maior, de maior importância? Tonico, a nossa competência legislativa aqui é residual pela Constituição. Então a gente não pode, muitas vezes a gente é cobrado nas ruas, o porquê que a gente não legisla sobre área de saúde, Deputado, está precisando de melhorar a saúde, ou não legisla sobre a matéria penal, ou matéria cível, Então, na verdade, existe um impedimento, o deputado estadual não pode fazer esse tipo de lei. Mas em relação ao direito do consumidor, a nossa competência é concorrente.
Então, isso possibilita a gente de poder colaborar um pouco para fortalecer as relações de consumo no âmbito do Estado de Pernambuco. A partir daí, a gente elaborou algumas leis importantes, alguns projetos importantes, né, que visam justamente dar maior transparência a essa relação. Por exemplo, aquela lei que torna obrigatório os postos de combustível a informar qual combustível vale mais a pena o cidadão abastecer seu carro, se o álcool ou se a gasolina, é um projeto de nossa autoria. O que impõe ao dono de estabelecimento, de restaurante, apresentar do lado de fora do estabelecimento um cardápio para que a pessoa entre sabendo quanto vai pagar por cada serviço, por cada produto adquirido, também é de nossa autoria, e, nesse caso, em autoria junto com o deputado Vinícius Labanca. Né? Outros projetos de contratos firmados através de call center ou similar, ou através da internet, a obrigatoriedade para que seja enviado um contrato por escrito, né? Também é de nossa autoria. Então tem alguns projetos aí importantes, a impossibilidade da cobrança de juros compensatórios a 1% antes da entrega das chaves, no caso de imóveis, também foi uma lei nossa, já existia um entendimento do STJ e a gente consolidou aqui através de um projeto de lei que já virou lei, né, já foi sancionado pelo governo do Estado, e tantos outros projetos de lei, Tonica. A gente tem mais de 60 projetos de leis tramitando, alguns já viraram lei, outros estão tramitando, que visam justamente dar maior segurança nessa questão. E projetos importantes que não versam sobre o direito do consumidor, mas também importantes como aquele que regulamenta a criação de animais de grande porte nas estradas. Você falou em estrada, importante a gente dizer isso, uma das grandes causas de acidentes nas estradas é justamente a presença de animais. E isso não é uma história nova, né, deputado? Se sabe que essas mortes nas estradas em decorrência de animais que cruzam a pista é uma coisa muito antiga e vem sendo falado aqui, principalmente aqui na Assembleia Legislativa, com muita intensidade. Sem dúvida, a história é um caso recorrente. A gente realizou aqui logo no início do mandato audiências públicas para discutir isso, né? Daí a gente formatou esse projeto de lei que visa justamente regulamentar esses animais na pista. E como se dá isso? A gente regulamenta a criação desses animais em estado de soltura pelos proprietários, né, à margem das rodovias, para proibir que esses animais circulem livremente. Agora, a dificuldade de implementação das regras dessa lei é justamente porque os proprietários muitas vezes não têm condição de fazer a cerca, de poder evitar essa situação, e nem as polícias cumprem com o seu papel de apreender esses animais. Então, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar também, que cuida do trânsito, não tem os equipamentos necessários para poder apreender esses animais, e esses animais acabam ocasionando vários acidentes. A estatística só pega aqueles onde existe a colisão do carro com o animal. E o registro é que há mais de 300 mortes por ano a partir da colisão do automóvel com o animal. Não pega a estatística não pega, por exemplo, aqueles casos onde o motorista desvia do animal e acaba capotando, saindo da pista. Então são números alarmantes que realmente nos espanta, né, e demonstra aí verdadeiramente a necessidade de tratarmos esse tema com a devida importância. Então fizemos esse projeto de lei logo no início do mandato, um projeto importante que a gente aguarda que seja realmente efetivado a partir dos órgãos de poder. Agradecemos aqui a presença do deputado Rodrigo Novaes. Conversamos aqui sobre o sertão pernambucano e também os estudantes que vêm do interior para estudar na capital ou nas grandes cidades onde tem universidades. E, deputado, agradecemos aqui a sua presença, o deputado Rodrigo Novaes, do PSD. Muito obrigado a atenção. Até mais.